E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tá vendo essa área aqui? Era uma área onde tinha uma caixa d'água e aí o cliente resolveu fazer aquela transformação. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês e já vai deixando esse seu like porque é muito importante. Então basicamente a gente está iniciando o vídeo aí e já partimos para dentro, quebrando, picotando um chapisco velho que estava caindo aos pedaços. Aí o que a gente fez para ficar 100%? Aplicamos aí o Chapisquinho Flex, cimento e areia e deixamos a parede no esquema para fazer a regularização. Como vocês podem observar, tá tudo feio, caindo aos pedaços e a gente está fazendo aí uma transformação. Fizemos uma massa aí também utilizando o Chapisquinho Flex misturado à massa para dar mais flexibilidade e não ter problema de trinca. A gente está fazendo as mestras, como vocês podem observar, fizemos todas as mestras e agora a gente está rebocando. Uma dica que eu tenho no canal aí, um vídeo separado, top de linha, que é reboco sem trinca. Uma das macetes que a gente utiliza aqui é o que? É fazer o reboco quando ele pega muito grosso, fazer por 2 vezes, porque se você fizer uma espessura de 5 a 4 centímetros de massa, ele vai trincar. Então sarrafiamos, deixamos no ponto para poder revestir. E aí nós vamos prosseguindo para o próximo passo. Como aqui a gente tem muito problema de falta de água, e aí, fala para mim na sua cidade aí, falta muita água? Você tem problema com falta de água? Então deixa nos comentários que a gente quer saber. E a gente deu a solução para o cliente. O que a gente está fazendo? Fazendo aqui um compartimento para colocar uma cisterna, aquele reservatório de água que salva as pessoas nos momentos mais difíceis. Então a gente cavou aí o buraco, concretando o fundo com um concreto magro. Depois disso a gente coloca aí uma malha de ferro para formar um bloco e fizemos aí um traço de 2 de areia, 1 de cimento e 2 de brita. Depois do fundo pronto, a gente já saiu fazendo a paginação dos blocos, aqueles blocos de cimento para fazer aí a base da nossa cisterna. Então, basicamente, depois de ter feito a paginação, é só sair colocando a massa. Lembrando que a gente está utilizando uma massa aqui de areia e cimento, de 3 de areia para 1 de cimento, para fazer aqui a instalação dos nossos blocos. Então, basicamente, só colocando um em cima do outro e fazendo a concretagem dos buracos. Colocamos uns pinos de ferro, como vocês podem observar aí nos cantos, para não deixar a nossa cisterna abrir e não sofrer com a dilatação. E também, se você observar, a gente vai colocando um ferro circulando em volta, como nesse exemplo aí, para poder formar aí a nossa base da nossa cisterna. Esse ferro aí, ele serve também para não deixar haver dilatação e não abrir a cisterna. Se você quiser fazer essa cisterna e depois utilizar ela como cisterna própria, você pode utilizar. E o que é isso, Oliveira? É você fazer a cisterna e utilizar ela para botar água. Nesse caso a gente fez essa cisterna, mas nós vamos colocar uma outra cisterna de plástico dentro dessa cisterna. Então fica a critério de cada um. Esse jeito que eu fiz aqui, ele suporta a água e daria para gente aí mais ou menos aí uns 3.000 litros de água. Então deixa nos comentários se você faria diretamente ou colocaria também um reservatório de PVC ou de plástico, conforme a gente vai fazer. O que a gente está fazendo agora? Nós chapiscamos todas as paredes utilizando aí o Chapisquinho Flex, tá? E depois disso que a gente fez foi utilizar também o SOS concreto na massa. E aí a gente colocou aquela tela de galinheiro ali pregando com o grampo de cerca. Você já fez isso? Deixa nos comentários aí se você já fez algo parecido. Aí utilizamos aí também a mestra de metalon para poder nos auxiliar no reboco. Esse metalon ele tem 1,5 cm, tá? A gente colocou ele aí, estamos utilizando como mestra. Utilizando tanto o SOS concreto como o Chapisquinho Flex para o nosso serviço ficar show de bola. Chapisquinho Flex no chapisco e SOS concreto na massa para evitar aí a infiltração tanto da parte externa quanto da interna também, no caso se você fosse encher isso de água, tá bom?
e aí eu vou mostrando para vocês. Depois de ter sarrafiado, a gente vai só desempenar essa parede e depois disso a gente ainda vai fazer aí uma regularização no fundo da nossa cisterna, utilizando também o SOS concreto. Como você pode ver, ó, a gente fez uma regularização e agora eu vou só desempenar para ficar extremamente retinho. Não pode ter grumo, não pode ter brita, porque a gente vai colocar o reservatório dentro desse quadrado que a gente fez aqui, tá bom? Então, basicamente é isso daí. E olha só, não foi fácil, tá, pessoal? Fazer um serviço desse requer muito cuidado, muito tempo, muita paciência. Depois de ter feito tudo, tá tudo pronto, tudo bonitinho, a gente já colocou aí o reservatório dentro da cisterna. Eu tenho um vídeo mostrando aí mais ou menos o que a gente fez. Eu não mostro a instalação aí da hidráulica, mas eu mostro para vocês que eu coloquei um sistema elétrico, tá, de boia elétrica, e depois de ter feito isso, colocado aí a cisterna aí dentro, a gente já partiu para a concretagem da nossa laje. Como vocês podem observar, a gente está reaproveitando umas telhas velhas que tinha sobrando aqui e nós colocamos aí as telhas e agora nós vamos colocar aí a malha de ferro. Esse bloco que eu estou colocando aí de lajota, né, de tijolo de barro, é para poder ficar na altura que a gente precisa, tá bom, pessoal? Depois de ter feito isso, a gente colocou uma tábua lateral. Estamos colocando aí o ferro de 1/4, mais ou menos de 10 em 10 centímetros, e nós estamos amarrando para fazer a nossa laje. Aí deixa nos comentários aí se você faria desse jeito ou se você colocaria um ferro mais grosso ou um ferro mais fino. Cada um faz do jeito que acha que fique mais reforçado, tá? Então a gente utilizou aquele concreto, vocês sabem, né? 2 de areia, 1 de cimento e 2 de brita. A gente está concretando a laje da nossa cisterna. Deixamos 2 buracos aí, por quê? Porque esses buracos vai ser um para acessar o reservatório e o outro para acessar a bomba. Depois de ter concretado, a gente esperou aí mais ou menos umas 4 horas e nós introduzimos a Smart Resina. Para que a gente colocou a Smart Resina? A Smart Resina a gente colocou aí para poder fazer aquela função de hidratação no nosso concreto. Vai fazer o que? Ela vai fechar aí por cima e vai evitar que a umidade saia tão rápido, então não vai haver trinca. Depois de ter deixado tudo bonitinho, tudo prontinho aí, a questão da cisterna, do reservatório e aí dos muros, tudo preparado, agora a gente partiu para essa parte aí. Como a gente está fazendo aqui uma área gourmet, tá? Eu quero saber, na sua opinião, se você tem aí na sua casa uma área gourmet. Tem vontade de ter? Pois aqui a gente está fazendo uma, nós queremos saber a sua opinião. Esse ponto que está ficando aí, a gente está entijolando, tem um ponto ali, vai ser para um cooktop que vai ser colocado aí futuramente. E em breve eu vou mostrar como que vai ser feito para colocar esse cooktop. É diferente de tudo que você já viu. Você quer ver o vídeo? Então deixa nos comentários aí, eu quero ver o vídeo do cooktop. É um cooktop oculto. Ele só vai ser utilizado quando a pessoa for fazer alguma coisa na cozinha e ele vai ficar escondido, depois vai vir para fora. A gente fez um murinho aí, estamos já deixando aquele ressalto que fica debaixo da pia e também da bancada para poder ficar show de bola. Depois de ter feito o murinho, deixado tudo sarrafiado, porque a gente vai colocar revestimento aí nessas paredes. A gente está concretando aí a sócula, o ressalto, aquela parte que fica por baixo da pia aí, tá bom? E do balcão, que vai ter um balcão aí, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, vocês estão achando bacana esse serviço? Deixa nos comentários, porque a gente quer saber. E aí nós estamos fazendo a instalação do nosso balcão. Esse balcão aí, um balcão que vai ficar com essa parte aí lateral com o pé, e também vai ser ligado nele uma pia e uma área seca encontrando com a churrasqueira. Eu estou fazendo daquele jeito que vocês sabem, né? Eu tenho aqui os meus cavaletes de chumbar bancada, de chumbar pia, lavatório. Estou colando aí as cantoneiras, já deixei tudo preparado, tudo no esquema. Depois disso, eu estou fazendo aí a ancoragem aí da lateral do nosso balcão e vamos partir
para colocar também ali a pia. E aí eu quero saber, você já teve vontade de fazer um serviço desse? Então deixa nos comentários, porque a gente quer saber a sua opinião. Então agora, ó, utilizando aqueles cavaletes que me ajudam muito aqui, coloco a pia e depois é só regular na altura. Já passo a iberê ali para poder fazer a ancoragem e chumbo com ele tudo no lugar. Só lembrando que é importante você fazer aí uma tapagem, né, como que eu vou fazer aí agora. Ter sempre cuidado com as coisas das pessoas, porque é importante o capricho e o cuidado que você tem com as coisas das pessoas, principalmente serviço seu. É isso daí que manda, esse que é o seu cartão postal, quando você faz e tem capricho e tem cuidado com as coisas dos outros. Agora a gente está utilizando aí argamassa, cimento e areia para poder chumbar. É uma massa que fica muito top. Vamos colocando aí o outro lado, que é a parte seca. Vai ter um pé também aí, ó, na lateral, para ficar exatamente igual. Depois de 3 dias, tá, você pode remover o cavalete e já tá tudo certinho, tudo bonitinho, não tem perigo de cair. Então você tem que esperar aí no mínimo 3 dias, que é o tempo aí de cura para você poder remover os cavaletes. Aí agora a gente já tá partindo para instalação desse nicho. É um nicho que vai ficar aí nessa parte aí, ele tem 4 repartições. A cliente desejou colocar e eu gostei muito aí dessa criatividade, né, desse ambiente aí que a cliente junto comigo aqui, a gente que desenvolveu esse layout aí. E aí agora nós vamos fazer o que? Colocar aquele paredão. A cliente comprou aqui um revestimento, né, um piso decorativo, e a gente vai colocar. Só lembrando que eu sempre marco para onde a seta está apontando com o lápis, tá? Isso é muito importante, porque quando você passa massa atrás, você acaba perdendo a seta. E a seta, ela é importante porque ela sempre tem que ficar todas para o mesmo lado. Então sempre coloque a seta para o mesmo lado. A gente já está fazendo a iniciação aí desse revestimento no parede e não tem segredo. Massa na parede, massa na peça e é só colar. A gente já fez a paginação, estamos utilizando nivelês e esse nível aí é sempre bom você ter um nível desse, tá? Porque ele vai mostrar para você se a peça ela está muito para dentro ou muito para fora na parte de cima e de baixo. Você tem que colocá-la extremamente nivelado, porque essa parede aí está extremamente nivelada. Nós estamos utilizando aqui niveladores, clipes e cunha de 1 milímetro e a cruzetinha de 1,5 mm para nos auxiliar. Eu sempre vou falar isso nos vídeos que eu faço instalação tanto de piso quanto de revestimento. Por que que é importante você utilizar um nivelador de 1 mm com uma cruzetinha de 1,5 mm? Porque isso daí vai te ajudar. Quando você coloca aí o piso, o revestimento, se o nivelador, o clipe sujar um pouquinho de massa, ele vai roubar. E se começar a roubar, você perde o esquadro e aí tchau o seu serviço. Então faça isso, porque isso vai te ajudar muito. Depois de ter colocado todas as peças, a gente está arrancando aí os niveladores, os clipes e as cunhas, as cruzetinhas, fazendo a higienização, né, da nossa parede, que é limpando, lavando, utilizando uma esponja. Depois disso a gente vai correr uma lixa 150 ou número 100 nas juntas. Para quê? Para tirar aquela massinha indesejável que fica no meio. Isso daí é um macete fora de série. Aí a gente rejunta e finalizou. Estamos colocando uma madeirinha ali para dar um acabamento, para facilitar, porque a gente não fez os recortes do revestimento lá em cima. Então a gente colocou aquela madeirinha, agora a gente rejuntou, fizemos a limpeza e o resultado do nosso revestimento na parede é esse daí que você está vendo. Mas o vídeo ainda vai continuar seguindo, porque tem muita coisa para a gente fazer aqui nessa área gourmet. Como por exemplo, a gente já partiu para a instalação desse piso na parede, porque é o mesmo piso que a gente vai colocar no chão. A cliente desejou fazer
um L aí, né, na parede, subindo, o mesmo piso que pega no chão vai subir para a parede e ficou muito bonito. Vocês vão ver o resultado final já já. Pessoal, você está chegando agora no vídeo, se é novo, seja muito bem-vindo, mas não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque isso aqui tá muito show de bola. É transformação, é customização, é inovação com a gente mesmo. Então vem com a gente que a gente faz, ensina e mostra. Agora a gente terminou de colocar aí o piso na parede, vamos partir para o chão. Sempre peça acima de 60 centímetros, é importante que você coloque com dupla camada. Essa peça tem 82 por 82 e a gente está utilizando dupla camada. A junta de 1,5 mm e o clipe e a cunha de 1 mm a gente está utilizando aí, tá? Então, para facilitar, fizemos a paginação. Essa iniciação, pessoal, é muito importante. A primeira fiada, ela tem que ficar extremamente certa. Não erre, porque senão vocês vão passar aperto. Depois disso, a gente está colocando o resto do piso aí, mas precisamos fazer um corte bem delicado, bem enjoado, né? Vamos ser sinceros, bem enjoado, que é esse corte aí das tampas do nosso reservatório. Aí a gente cola, depois nós vamos colar essa placa por cima das tampas. E só lembrando que a gente colou essas placas aqui, colamos com argamassa, aí não deu certo. Depois de 2 semanas desplacou, porque a tampa do reservatório é de metal e ela ficou flexível. Então quando a gente colocou argamassa não deu certo. E aí o que a gente fez para poder dar certo? Utilizamos aí o SOS telha da Dry Leves, o único produto que deu certo para a gente colar aqui. Então a gente colocou o SOS telha e colamos por cima, e aí agora já tem para mais de meses aí e não vai soltar, porque é um produto emborrachado e ele acompanha o movimento que a gente precisa ali e não vai deixar desplacar. Depois de ter colocado, instalado aí todo o piso, a gente está fazendo aí a instalação. Cortamos os 45 graus, tanto da parte de baixo da sócola, do ressalto que fica por baixo da pia e do balcão, quanto também a parte do degrau que tem aí. A gente tem um degrau aí, ó, para subir nessa parte, para acessar essa parte da área gourmet que é um pouquinho mais alto. Olha aí o que eu falei para vocês. Essa segunda tampa a gente já está mostrando para vocês na prática, colando aí o SOS telha. A gente colocou bastante porque ficou um pouquinho grosso, e aí a gente fixou ela no lugar, deixamos ela extremamente nivelada e eu coloquei o pedacinho que deu esse recorte aí. E aí a gente esperou aí secar por 3 dias. Como vocês podem ver, eu já estou sentado em cima aí fazendo outro serviço, que é a calafetação do nosso 45 graus. Infelizmente a gente vai perder essa calafetação aí, porque a cliente depois decidiu colocar aí um blindex. Então vocês já vão ver o que a gente vai fazer aí por baixo. Utilizamos para pigmentar o pigmento da LT Shine 1 gota, tá? Para poder chegar nessa cor. Nós utilizamos preto, marrom. Por quê? Porque esse piso, por incrível que pareça, você olha para ele, parece que é cimento queimado, mas não é, tá? Ele tem um tom meio de bege, um tonzinho meio amarelado. Então, quando a gente fez a massa cinza, não deu certo. Então a gente teve que colocar a massa numa tonalidade de marrom, até pingar uma gotinha de amarelo ali para chegar na cor que a gente desejava, tá? Agora a gente está fazendo o que? Depois que a gente terminou de colocar o piso aí, colocando aquelas faixas que faltou colocar ali quando a gente colocou o piso na parede, faltou colocar aquele recorte. Então agora a gente está fazendo isso. E esse macete aí eu também ensino no canal, que é o que? Passa um pouquinho de argamassa, vai lá na caixinha, encosta e aí faz o corte e dá super certo, tá pessoal? É uma coisa que você tem 99% de chance de acertar e 1% só de errar. Quando você mede na trena, ou mede no metro, ou mede medindo lá, às vezes dá errado, não dá certo, mas desse jeito aí
é muito eficaz. Então fica essa dica para vocês, se você não viu ainda em outro canal, meus parabéns, você foi abençoado. Deixa nos comentários se você já tinha visto fazer isso ou se você nunca tinha visto. Ou se você já fez também, a gente quer saber se deu certo para você aí. Então a gente continua colocando aí o filete, né, a parte do recorte dessa parede aí para finalizar e depois a gente vai partir para o rejunte. Só que a gente vai colocar ainda o espelho aí da pia, né? Ficou faltando para dar aquele acabamento, fechamento, quando a gente vai fazendo aí o acabamento que vai aparecendo tudo. E aí agora, vocês podem observar, a gente está colocando aí esse revestimento para finalizar por baixo da nossa bancada e do balcão. Sobrou, a cliente falou, coloca esse aí mesmo, então vamos embora. A gente fez esse rebaixo, esse furo aí, ó. Vocês vão ver para quê? Eu já falei para vocês que a gente vai ter aí um cooktop oculto e eu quero saber se você quer ver esse vídeo. Então deixa nos comentários que a gente vai mostrar. Colocando o fundo do nicho aí, tá? A gente cortou aí o fundo do nicho na mesma cor do chão para integrar tudo, para ficar tudo integrado aqui nesse ambiente. E colocamos, olha, ficou show de bola e a gente quer saber se você está gostando, tá? E aí, para finalizar, do outro lado também do balcão, a gente colocou o mesmo revestimento que sobe lá na parede. O de dentro do balcão não vai aparecer, porque vai ser colocado um blindex aí, vocês vão ver que não vai aparecer. Então, casou tudo e ficou muito show de bola. A gente está arrancando aí os clipes e as cunhas para poder rejuntar e finalizar essa etapa aí. Como vocês podem observar, o chão aí do nosso balcão e da pia já mudou, porque a gente vai fazer algo aí por baixo aí. Estamos rejuntando, tá? Rejunte aí o cordas, tá? Rejunte corda na corda e o do piso da parede é o marrom café. Tô colocando essas pedras aí, ó, mostrando para vocês, colocando essas pedras porque a gente deixou aí um rebaixo embaixo, tá? Isso é um macete muito top para você que quer colocar blindex, tá? Eu acredito que ninguém mostrou ainda, eu já tenho um vídeo separado, também vou deixar o link aí se você quiser acessar. Então a gente deixa aquele rebaixo ali para você não bater o pé, aí você coloca o blindex por cima e fica tudo show de bola. E é essa parte que a gente está fazendo aí, é o que a cliente decidiu fazer umas prateleiras por baixo. Ela não queria fazer de madeira, porque senão molha, incha, MDF, né? E também pode dar cupim. Eu falei assim, então vamos embora, vamos fazer aí no porcelanato esculpido. E aí, deixei a minha imaginação fluir e a gente fez aí esse verdadeiro trabalho de obra de arte. E aí a gente foi colando uma peça na outra, lembrando que isso daqui a gente utilizou no meio, só sobra, tá? Aquilo que ia ser descartado e utilizamos as peças de um lado e do outro. E no meio foi tudo sobra. Então você pode fazer isso aí para reaproveitar também aí na sua casa, tá? Outra coisa, mais uma vez utilizando aí o pigmento da LT Shine para poder pigmentar e ficar na cozinha aí. A gente está aplicando agora a massa plástica. Então a gente está utilizando aí o pigmento da LT Shine, uma gota na cor marrom, amarelo e preto. Chegamos na cor idêntica, como vocês podem observar aí. Depois de ter feito ali aquelas prateleiras, a gente partiu aí para um toque bem sutil da nossa parte. A cliente, juntamente comigo, olhou na internet, viu que estava muito difícil, muito caro. A gente tinha essas madeiras sobrando aí do telhado que eu fiz. Eu falei assim, então tá bom, vamos comprar os materiais que eu vou fazer um lustre desse bem bonito para você. Ela, é mesmo? Você consegue? Falei, consigo. Você confia em mim? Confio, então vamos embora. Parti para dentro e comecei a confeccionar esse lustre aí. E aí, eu sei que tem gente aí que me segue, que já viu esse vídeo, mas você que ainda não me segue, depois se você quiser fazer uma visita aí pelo nosso canal, você vai ver o vídeo que a gente fez incrível desse lustre aí. Utilizando aí os produtos da Wood, né, que é o verniz PU, produto de altíssima qualidade, que trouxe uma vida a mais aí no nosso trabalho. E também
nós vamos utilizar aí a cola da Wood Wood para fazer o acabamento final. Depois de ter colocado aí todo o local, feito toda a instalação da fiação, a gente está utilizando aí a cola da Wood Wood para quê? Para poder fixar aí essa corda em sisal aí, para dar aquele toque show de bola na nossa obra de arte aí. Olha aí, você está gostando? Você já viu algo parecido? Você já viu isso aí pela internet? Então, a gente deu uma olhadinha aqui bem rápida e se eu não me engano, na época a gente olhou, isso estava o olho da cara, estava custando aí entre R$ 1.500 a R$ 1.700. Nós gastamos aqui por volta aí de 150 a 180 reais de material para fazer esse lustre, incluindo sisal, incluindo fiação, bocal, as lâmpadas, incluindo corrente, a tinta que a gente utilizou. Então é uma diferença muito grande, tá pessoal? Muito grande mesmo. Então olha aí, se você quiser se aventurar e fazer algo parecido, pode fazer. Sabe por quê? Porque é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma e eu acredito que qualquer um pode fazer. E aí, para enfeitar o pavão, eu ainda resolvi colar aí esse sisal em volta dos bocais para dar um toque a mais. Compramos uma corrente, não tinha preta, claro. A gente comprou aí um spray de tinta preta fosca e eu pintei aí a corrente, aonde vai ser que a gente vai pendurar aí o nosso lustre e vocês já vão ver como que vai ficar esse lustre aí. Então, ó, pintamos as correntes, aquilo que a gente vai utilizar, o que é necessário. Fixei aí um parafuso gancho, 2 parafusos ganchos, né? Coloquei um de um lado, do outro, fiz as medições para ficar tudo certinho, para a corrente não ficar nem aberta e nem fechada. E aí a gente colocou aí o nível, nivelamos e colocamos o ganchinho também no lustre. E aí eu tô fazendo aí o recorte da corrente naquele excesso que tá sobrando, tá? E depois disso a gente vai fazer a instalação da fiação, a gente vai trançar o fio aí de um lado da corrente e vai ficar tudo muito lindo. Para fechar com chave de ouro, a gente não podia deixar de mostrar a montagem da churrasqueira. Nós estamos aí, eu, meu pai e o Ricardo. Muito obrigado aí pela ajuda de todos dois, porque isso daí é muito pesado e eu ando aí com sérios problemas de coluna, então tá difícil de pegar peso. E para finalizar, a gente colocou aí um pescoço aí, né, que é aquela parte da churrasqueira onde sai a fumaça. Isso aí já tá dando o que falar, porque muitas pessoas falaram: por que não colocou para cima? E por que colocou aí para o lado? Então isso aqui a gente faz o que o cliente decide. O cliente decidiu, a gente teve essa ideia, o serralheiro executou e eu enfiei ali aquela parte da churrasqueira e fui chumbando. E a gente tem um vídeo também separado mostrando isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Valeu!
Bom pessoal, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, muito obrigado. Vejam como ficou lindo aí o nosso trabalho. E eu conto com a ajuda de todos vocês compartilhando esse vídeo para mais pessoas. E para você que quer comprar os produtos da Drylex, vai ter um link na descrição. Escuta o velho, clicou, comprou, não esquece de colocar o cupom de desconto Oliveira5. Tchau!